Pega a sua Bíblia e vamos para o livro de Jeremias, capítulo de número 7, versículo 21. Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 21. Esse é o texto base da nossa mensagem de hoje. Jeremias, capítulo 7, versículo de número 21. Acharam aí, meus queridos? Amém? Está escrito assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a vossa cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-á, mas não responderão. Curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em o nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis, para que consigamos ouvir tua voz e aprendermos contigo. Porque sabemos que se nós aprendermos com o Senhor, nós iremos ter uma vida bem-sucedida, abençoada e controlada pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre andar para frente e não para trás. Há muitas pessoas que se converteram, aceitaram a Jesus, mas estagnaram, e alguns estagnaram na fé e outros estão andando cada vez mais para trás. Estão regredindo. Na verdade, o evangelho genuíno e verdadeiro nos faz andar para frente, nos faz seguir adiante, nos faz progredir, nos faz conquistar. Mas há muitas pessoas que infelizmente estão andando para trás. É como se tivesse nela o espírito de caranguejo, que é o caranguejo que anda para trás. Tem muita gente vivendo dessa forma, vivendo dessa maneira. Andar para frente é sinônimo de sucesso, de conquista, de vitórias, ao passo que andar para trás é sinônimo de fracasso e de derrota. Mas infelizmente muitos estão vivendo desse jeito, andando para trás
E alguém pode perguntar, mas o que é que faz alguém andar para trás, homem de Deus? Os mesmos erros que o povo de Deus praticou nesse texto aqui, e é os mesmos erros que muitos têm praticado, que têm andado cada vez mais para trás. O que esse povo de Israel fez que eles andaram para trás, que eles regrediram? E o que é que faz uma pessoa andar para trás e regredir? Nós vamos ver exatamente isso hoje. O primeiro erro que eles praticaram está aqui no capítulo de número 7, no versículo de número 24, mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos. A primeira coisa que eles fizeram para eles andarem para trás, a Bíblia diz que eles não ouviram e nem inclinaram os seus ouvidos. A pessoa que não ouve a Deus, que não inclina o seu ouvido a ouvir a Deus, ela só vai andar para trás. Ela só vai viver a vida regredindo cada vez mais. Olha, vamos ler de novo o verso 24. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Andaram para trás. Então, primeira coisa que fez com que eles andassem para trás, não dar ouvido a Deus. Porque a verdade é que Deus fala, não é aquilo que nós queremos. Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. E nem sempre o que nós precisamos ouvir é confortável para nós. Às vezes é uma repreensão, é uma correção severa. E muitas vezes nós nos chateamos, nos aborrecemos, porque estamos sendo corrigidos, estamos sendo repreendidos pelo Senhor. Na verdade, toda e qualquer repreensão de Deus, ela é um cuidado que Deus está tendo conosco, nos tratando como filho, porque a Bíblia diz que Deus repreende o filho a quem ama. Então, a repreensão é sinal de amor, por mais que ela em si traga às vezes um pesar, uma tristeza momentânea, mas vai nos trazer benefícios importantíssimos. Eu costumo dizer que a repreensão de Deus, ela é como uma poda. A Bíblia fala que o ramo que produz frutos, Deus poda para produzir mais frutos ainda. Só que a poda, ela não é motivo de gozo. A poda é quando você corta a parte dos galhos que estão em excesso, para que ele possa crescer com mais força e produzir mais frutos ainda. A repreensão de Deus, ela é uma poda do Senhor sobre nós, para que produzamos mais frutos, para que cresçamos, para que cheguemos a um crescimento de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia diz aqui que Deus falou, mas eles não ouviram, não inclinaram os seus ouvidos. Quem não ouve a Deus só anda para trás, irmãos, porque Deus fala pela palavra. Deus tem falado através das nossas reuniões, nós temos pregado, nós temos dado o recado de Deus, mas há muitas pessoas que ainda estão com os ouvidos tapados e acham que num passe de mágica, é só o homem de Deus fazer uma oração por mim, a minha vida vai mudar. Eu até acredito, mas pode piorar, vir 7 vezes pior do que estava antes se você não ouvir a Deus. Tem que ouvir o Senhor. Eles não ouviram e nem inclinaram os seus ouvidos. Deixa marcado aqui que a gente vai voltar para Jeremias capítulo 7, do versículo 21 em diante.
Agora eu quero que você abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 11. Vamos ler do versículo 9 em diante, para dar mais sentido? Vamos ler do versículo 9 em diante. Vamos ler do versículo 9 em diante, para dar sentido. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Olha só. Então Paulo, dirigido por Deus, a Bíblia fala que foi depois do quê? Do jejum, irmão. Tinha passado o tempo do jejum. Consagração. Ele estava cheio de Deus, ele estava consagrado, irmão. E ele deu o recado, falou: olha, a viagem vai ser incômoda, tanto para nós, quanto para os nossos bens. Ele não estava falando aquilo simplesmente algo solto. Ele estava consagrado. A Bíblia diz que já tinha passado o tempo de jejum, eles haviam acabado de jejuar, e aí ele vai dar o recado. Mas diz a Bíblia, olha que interessante o verso 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Paulo estava entregando o recado de Deus. E o resultado foi que eles entraram numa tempestade terrível e quase morreram, irmãos. A pessoa que não ouve a Deus só anda para trás. Só tem perdas na vida. E andar para trás está relacionado a perdas. Às vezes a pessoa conta o testemunho: graças a Deus eu consegui comprar a minha casa própria. E louvado seja Deus por isso. Mas aí o tempo passa, a pessoa fica assim: poxa, estou triste. Eu não tive condições de pagar e perdi a casa que eu lutei tanto para comprar. Regrediu, perdeu, porque não ouve a Deus, porque não ouve o Senhor. Isso é andar para trás. E Deus não quer que o crente ande para trás. E para andar para frente, que é o plano de Deus, nós precisamos ouvir o Senhor. Precisamos ouvir verdadeiramente o nosso Deus. Olha o verso 9. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha, então eles já tinham feito uma consagração. Já tinha passado, jejuaram, e Paulo estava ali cheio do poder de Deus, entregando o recado do Senhor. Às vezes a gente vem para uma reunião dessa, tem gente que acha que sobe aqui despreparado, falando qualquer coisa solta. Não, meu irmão. A gente pede a Deus para Deus dirigir a mensagem de acordo com a necessidade de cada pessoa. Aqui nós não estamos usando o microfone para jogar indireta para um ou para outro, não, irmão. Muito pelo contrário. Eu faço questão, às vezes, de não atender ninguém antes do culto, para não achar que a gente está jogando indireta para as pessoas. Porque tudo que eu tiver que falar aqui, eu falo na maior segurança, para evitar esse tipo de problema. Deus conhece cada pessoa. Meu irmão, será que você não está andando para trás no seu casamento, porque você não está ouvindo a Deus? Financeiramente, porque você não está ouvindo a Deus? Aí,
você reclama, mas meu Deus, depois que eu comecei a vir para a igreja, a minha vida piorou. E vai piorar mais ainda, porque vir à igreja é só uma parte. Além de vir à igreja, você precisa receber a palavra de Deus que está sendo implantada em você e começar a praticar o que você ouve. E começar a inclinar o seu ouvido àquilo que Deus diz. Para que você não regrida, para que você não perca aquilo que você conseguiu com tanto esforço, com tanta oração, com tanta dedicação. Quando você não ouve a Deus, o que o inimigo faz? Puxa você para trás. Puxa você. Porque Deus só tem compromisso com aquele que o ouve. Deus só tem compromisso com quem ouve a Ele. O inimigo está puxando muita gente para trás, irmão. Vamos voltar lá para Jeremias capítulo 7. Eu quero destacar agora o verso 24. Segundo erro que o povo de Israel praticou, que fez com que eles andassem para trás, aqui, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Segundo erro, eles andaram nos seus próprios conselhos. O que significa andar nos seus próprios conselhos? Andar nos seus próprios conselhos é você se apoiar no seu próprio entendimento. É você se apoiar no seu próprio entendimento. Você achar que o que você pensa, que o que você acha é o suficiente para você ter vitória na sua vida. E a Bíblia nos adverte, aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Estou pregando agora, mulher, fica quieta. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Meu Deus do céu, parece que chegou agora a bênção. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Acharam aí, meus amados? Está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar, ela significa apoiar-se. O estribo, aquela parte do cavalo onde você apoia para montar o cavalo. É isso que ele está dizendo aqui. E a Bíblia diz, não te estribes. Ele está dizendo, não te apoies no teu próprio entendimento. Então, quando a Bíblia diz aqui que eles andaram nos seus próprios conselhos, significa que eles se apoiaram no seu próprio entendimento. Se apoiaram no seu próprio entendimento. Às vezes, por mais que você seja uma pessoa bem preparada para a vida, o seu entendimento pode levar você até um determinado ponto. Eu até acredito. Mas dali você precisa do entendimento divino, da sabedoria de Deus para seguir adiante. Se você viver apoiado no seu próprio entendimento, você só vai andar para trás. Ah, pastor Camilo, porque eu acho, porque eu penso, porque eu aprendi assim. Então o que você acha, o que você pensa, o que você aprendeu, pega e joga na lata do lixo. E começa a se apoiar no que a Bíblia diz. Na palavra de Deus, naquilo que você entende da Bíblia, daquilo que Deus está falando. E aí você vai andar para frente. E aí você vai ter sucesso. Aí você vai ser abençoado em nome de Jesus. É isso que nós precisamos. Deixa marcado aqui em Jeremias, que é o texto principal. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a seguir. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, tem traduções que diz sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Esse texto aqui fala da pesca maravilhosa. Jesus, ele está próximo do lago de Genezaré. A multidão começa a se avolumar. E ele então olha ali os barcos, haviam vários barcos, e um deles, os pescadores estavam já desembarcando, lavando as redes, que era o de Simão, Pedro. Ele entra em um dos barcos e manda que ele afaste um pouco da terra. E aí começa a pregar para a multidão, fazendo uma observação. Você vê como que a multidão, quando Jesus pregava, tinha reverência, né? Porque não tinha microfone naquela época. Jesus pregava a favor do vento. Todo mundo ouvia e era abençoado. Olha que maravilha, que silêncio nós estamos aqui hoje. Vocês estão de parabéns. Continue assim. Isso é de Deus. Voltando aqui. Então Jesus prega. Depois dele pregar, aí ele se dirige a Pedro e diz: Faze-te ao alto mar e lançai as redes para pescar. Pedro então disse para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos um peixe sequer, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Aqui tem um ensinamento muito lindo. A noite toda, o Pedro passou lançando a rede apoiado apenas no seu próprio entendimento, no que ele entendia da pesca. E quando o Senhor mandou que ele lançasse a rede, ele ainda argumentou dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos um peixe, ou seja, o mar não está para peixe. Não sei, tem uns que dizem até que a lua influencia, que na lua cheia pega mais peixe, outros dizem que é na minguante. Muitos falam sobre isso, né? Então ele estava querendo dizer, apoiado no seu próprio entendimento, que o mar não estava para peixe, que não tinha peixe. Aquilo que estava, Pedro falou aquilo movido pelo seu próprio entendimento, no que ele entendia de pesca, porque aquele era o seu ofício, que era a pescaria, era a sua profissão. Mas Deus, para operar, Ele não precisa concordar com a gente. Porque às vezes você quer que Deus opere na sua vida,
que ele concorde com você. Deus muitas vezes opera discordando de você. Porque a palavra que Deus disse a Pedro discordava do que ele entendia de pesca. Era completamente do que ele entendia de pesca. Completamente diferente. Porque acima do nosso entendimento está o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que diz e o que fala. Ele diz, bom, trabalhamos a noite toda, não pescamos um peixe sequer, mas sobre a tua palavra. Ali ele deixou de lado o que? O seu próprio entendimento. E lançou a rede sobre a palavra do Senhor. Aí ele começou a agir em cima do entendimento da palavra, se apoiando no que Jesus lhe dissera. E o resultado foi uma pesca maravilhosa, que as redes ficaram tão cheias de peixe, que quase se rompiam. Eles precisaram pedir ajuda aos outros barcos, para que fosse ajudá-los para não perder peixes. Não te apoies no teu próprio entendimento. Significa andar nos seus próprios conselhos. No que você acha, no que você pensa. Ainda que você seja experiente, ouça a Deus. Siga o que Deus está orientando. Vai ser muito melhor para você. Amém? Voltando lá para Jeremias capítulo 7, versículo de número 24. Outro erro que fez com que o povo de Deus andasse para trás. Ele diz aqui, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Outra coisa que eles fizeram, no propósito do seu coração malvado. Olha só, eles andaram no propósito do coração malvado. Ou seja, eles seguiram o próprio coração. Ah, mas eu estou sentindo de fazer isso. Mas nem sempre o que você está sentindo é o correto. Ah, siga o seu coração. Toma cuidado que ele vai te trair. Por que ele vai te trair? Veja o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha aí, o coração é enganoso, e eles seguiram o coração deles, e caíram no engano. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que acontece muito em relacionamentos. Quantas pessoas você já olhou assim de longe e você olhou e falou, poxa, mas essa pessoa é chata pra caramba, olha lá, passa, não olha nem para a cara da gente. Mas não é, às vezes aquele dia a pessoa passou, estava numa correria, não deu tempo de conversar com você. Aí um dia passou, ô fulano, como é que você está? Conversou, bateu papo. Aí você diz, puxa vida, essa pessoa não é nada daquilo que eu imaginava. Seu coração estava te enganando, tá vendo? Seu coração te engana. Coração enganoso, irmão. Aí você fala assim, puxa, fulano é gente boa demais. Eu me lembro, em BH, teve um culto lá, começava como aqui, às 8 da manhã, e aquele dia era o dia de uma apresentação das crianças, e as crianças não puderam apresentar, porque acabou a energia. Um bem-TV foi pousar logo no fio, e o fio estourou e acabou a energia da igreja. Aí atrasou até a gente ligar o pessoal para poder ligar a energia novamente e tal. E não deu. Aí
eu tinha na igreja um delegado aposentado, aqueles delegados antigos mesmo, lá da antiga. Aqueles que andavam de chapelão e tudo, né? Generalzão. Aí terminou o culto, eu estava na cozinha da igreja almoçando, falei, o senhor que é o pastor da igreja, né? Falei, ixi, o homem está bufando agora. O homem está soltando fogo pela venta, né? Deixa eu falar que bufar na minha terra é o nariz, tá? Tem gente que acha que bufar é outra coisa. Tem que explicar, né, irmão? Tem pessoas que têm a mente poluída, né? Então, ele chegou furioso, brigando. Falei, senta aí, vamos almoçar comigo. E comecei a conversar com ele, conversar. E ele começou a me tratar como se fosse a pior pessoa do mundo. Resumindo, ele tornou-se como se fosse o meu pai depois. Ele dizia para os filhos dele assim, agora eu tenho mais um filho, hein? Quando terminava a reunião da manhã, ele ficava pegando o pé para eu e a minha esposa ir comer na casa dele. Vamos, rapaz, tem uma carninha de porco lá que, em Minas Gerais, eles gostam muito de comer carne de porco, né? Tem lá um tutu, tem um tropeiro, isso, aquilo e tal. Tornou-se meu amigo, passou a sair comigo, pescar, já estava bem velhinho ele. E tanto é que depois ele veio até falecer, fiquei muito triste na morte dele, que a gente se apegou tanto. Mas o que acontece? Às vezes o nosso coração engana, irmãos. A gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe como é que está a pessoa no momento e a gente vai tirando conclusões precipitadas. A gente vai julgando, o nosso coração nos engana e a gente julga as pessoas. A gente julga as pessoas, porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua vida. Cada um tem, mas às vezes nós olhamos, mas fulano é chato, fulano é isso, Bertrano é aquilo. Talvez chato seja você por falar isso, porque você não conhece a pessoa e você vai emitir uma opinião precipitada. Você só pode, uma vez eu falei com uma pessoa, fulano, você gosta de fígado com jiló? Eu gosto muito, tem gente que não gosta. Aí teve uma pessoa que disse, credo, esse negócio é ruim demais. Eu falei assim, mas você já comeu? Não. Eu falei, mas como é que você está dizendo que é ruim se você nunca comeu? Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que fala que alguém é ruim, que alguém não presta, mas nunca conversou, não parou para conhecer a pessoa e emite um julgamento enganado pelo seu próprio coração. Deixa o coração enganar, porque o coração, diz aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o que? Perverso. Quem o conhecerá? Irmão, ainda há resquícios da natureza de Adão em nós. Por isso que o nosso coração muitas vezes nos engana. E nós temos que tomar um cuidado muito grande. Eu vou seguir o meu coração. Vai, tu vai ver onde é que tu vai parar. Vai ver. Então tem que tomar cuidado. Uma vez uma moça me procurou e falou, olha, eu estou gostando de um rapaz assim. Eu falei, mas ele é convertido, ele é de Jesus? Não. A Bíblia fala, irmão, que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não adianta. Tem que servir o mesmo Deus. Não caia nessa, não. Não caia nessa. É muito sério isso que a Bíblia diz. Eu disse para ela, falei, irmã, a Bíblia Sagrada diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Você tem que namorar com um rapaz que serve o mesmo Deus que você serve, para não te dar problema. Aí, ela, com o coração triste, foi e terminou o namoro com o rapaz. Falou, olha, não dá,
não há compatibilidade entre a nossa fé. E pelo que eu sei, você não quer deixar a sua religião. Eu não quero deixar o meu Deus. E aquilo ali, para ela, lá dentro do coração dela, se ela fosse pelo coração, ela teria, talvez até casado com o rapaz. Mas depois ela ficou sabendo até que o rapaz era viciado em drogas. Olha o que ela ia trazer para a vida dela. Às vezes a gente traz para a nossa vida pessoas que não valem nada. A gente traz para a nossa casa, para nosso convívio, pessoas sem caráter, porque a gente segue o coração e não o que a Bíblia diz. Porque todo mundo dá pequenos sinais e nós devemos primeiro analisar, provar, para depois emitir então uma opinião. Não, eu conversei, vi, senti, não vou pelo meu coração, eu vou pelo que a Bíblia diz. Tem muita gente assim. Eles aqui, diz a Bíblia, que andar no propósito do próprio coração malvado. Andaram segundo o coração deles. Nós não temos que seguir o nosso coração. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. É igual uma vez o irmão falou assim, vou entrar no negócio aí. Eu até achei, falei, legal, cara. Só que vai você primeiro, porque eu não vou não. Eu esperei. E aí o negócio deu com os burros na água. Falei, tá vendo, se eu tivesse ido? Às vezes você segue o coração, não, vou ganhar muito dinheiro. Não, isso aí eu vou conseguir. Toma cuidado. O cara pinta para você a coisa como se fosse a coisa mais lucrativa do mundo. Rapaz, isso aqui é show de bola, hein? Meu Deus. Aí você olha, você fica... Ele faz uma propaganda para você tão grande, que você olha, rapaz, isso aqui é um negócio da China. Se é da China, não entra não. Se for de Jesus, você pode entrar. Amém? Não siga seu coração. Você tem a palavra de Deus para se orientar. Provérbios capítulo 20, versículo 25. Provérbios capítulo 20, versículo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 25. Laço é para o homem dizer o quê? Precipitadamente é santo, e feitos votos, então inquirir. É laço. O que ele está querendo dizer aqui, resumindo? É laço para o homem dizer precipitadamente, fazer julgamento, dizer é santo. Ou seja, é de Deus, baseado no seu próprio coração. Porque esse rapaz é de Deus. Começa, dá teste para ele, começa a testar. Começa a testar, que você vai ver. Tem gente que arma laço, porque se precipita em dizer que alguma coisa é santa, é de Deus, baseado no seu próprio coração. Tem gente que diz assim, eu senti que é de Deus, lá no meu coração. Aquele rapaz é um homem de Deus, aquela moça é uma moça de Deus. Está seguindo o quê? O coração, né? Que ele é bonitinho, ela é bonitinha, corpinho de violão. Mas começa assim, com corpinho de violão, depois vira violão cello, viu? Depois que casa, já viu? Violão cello, né? Grandão, né? Não é assim? Não, né? Põe os 3 filhos no mundo aí que tu vai ver. O homem também, não é só a mulher. Isso é normal.
Então é muito importante. Quer andar para frente? Não quer regredir? Siga o que a Bíblia diz, não o seu coração. Voltando lá para encerrar, Jeremias capítulo 7, versículo 24 é o principal. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E o que aconteceu? E andaram para trás e não para diante, para frente. Andaram para trás. Tem gente que conquistou, avançou, mas agora está assim, ó. E tenta andar para trás assim, lá na rua, para você ver como é que é. Andando assim, você vai ver. Você vai tomar uma topada. Tem gente andando para trás. Que isso nunca aconteça com você, meu querido. Você esteja atento em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. O Senhor nos alertou, nos abriu os olhos do entendimento, para entendermos o quanto é importante ouvirmos o Senhor, andarmos não nos próprios conselhos, apoiando no que nós achamos, mas no Senhor, e nem seguindo o nosso coração. Não deixe que a tua igreja seja enganada, Pai. No final dos tempos, o inimigo afastaria muitos da fé, como está escrito, meu Pai, através de doutrinas de demônios, ensinamentos falsos, coisas que o inimigo muitas vezes tenta plantar em nós, para tentar minar e estragar a nossa fé. Mas nós lançamos sobre o Senhor a nossa confiança. Nós nos firmamos naquilo que a tua palavra diz, Pai. Naquilo que está escrito, Deus, e não no que nós sentimos ou pensamos. Obrigado, Deus, pela sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, eu creio que Deus nos abriu entendimento. Daqui para frente é com cada um a responsabilidade de praticar o que ouviu, o que aprendeu. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.